Nessa aula de introdução à química orgânica, a gente vai estudar a classificação dos átomos de carbono nas cadeias carbônicas. A gente já viu que o átomo de carbono faz 4 ligações e ele forma cadeias carbônicas quando uma ou mais dessas ligações estão sendo formadas com outros átomos de carbono. Então, quando a gente tem ali um átomo de carbono ligado ao outro, vai formar cadeias carbônicas. E a gente vai aprender agora a classificar cada átomo de carbono presente nessa cadeia. A classificação dos átomos de carbono depende dos seus vizinhos, dos seus carbonos vizinhos. O átomo pode ser classificado em carbono primário, secundário, terciário ou quaternário, dependendo do número de carbonos vizinhos que ele tem. Se ele tem um átomo de carbono vizinho, então ele é classificado como carbono primário. Veja só, nessa substância que eu desenhei a fórmula estrutural aqui, a gente pode observar que esse átomo de carbono aqui, ele só tem um carbono vizinho. Das 4 ligações que ele faz, 3 é com o hidrogênio e 1 é com esse carbono aqui. Como ele só tem um átomo de carbono vizinho, ele é classificado como carbono primário. A mesma coisa a gente vê para esse carbono aqui de baixo, olha. Esse carbono aqui de baixo faz 3 ligações com o hidrogênio e 1 com esse átomo de carbono aqui de cima. Então ele também é primário. Assim como esse daqui, assim como esse de cá e esse da pontinha. Repara que todas as pontinhas, ó, tem átomo de carbono primário, porque só vai ter um átomo de carbono vizinho. O carbono secundário é aquele que tem 2 átomos de carbonos vizinhos. Tem que prestar bastante atenção porque quando você for classificar os átomos de carbono, você só vai ter que considerar os carbonos vizinhos. Se tiver um outro átomo diferente, como o oxigênio, nitrogênio, esses átomos diferentes não são considerados. A gente só conta os átomos de carbono vizinhos, tá bom? Então, secundário tem 2 átomos de carbonos vizinhos. Nessa estrutura que eu desenhei aqui, ó, a gente pode observar que esse carbono, veja bem, ele tem quantos carbonos vizinhos? Esse carbono está fazendo 2 das 4 ligações que lhe é permitida com o hidrogênio e as outras 2, uma é com esse átomo de carbono aqui do meu lado esquerdo e a outra é com esse átomo de carbono aqui, ó, do meu lado direito. Então ele faz 2 ligações com os carbonos vizinhos, tá vendo? Então ele é classificado como um carbono secundário. O carbono terciário é aquele que tem 3 átomos de carbonos ligados a ele. Então, nessa estrutura, a gente vai perceber que esse átomo de carbono aqui, ó, das 4 ligações que ele tem que fazer, 1 é com o hidrogênio e as outras 3, cada um é com um carbono diferente, tá vendo? Então, ele vai ter 1, 2, 3 carbonos vizinhos. E isso caracteriza esse átomo de carbono como um carbono terciário. O carbono quaternário tem 4 átomos de carbonos vizinhos. Então, das 4 ligações que ele pode fazer, ele vai estar fazendo cada uma delas com um carbono diferente. Nessa estrutura que a gente observa aqui, olha para esse carboninho, ele está fazendo 4 ligações. E cada uma das 4 ligações é com um átomo de carbono diferente, portanto ele é classificado como um carbono quaternário. Agora, olhando para essa molécula aqui, a gente vai ver que ela tem uma representação diferente daquela que eu desenhei inicialmente, né? Aqui, essa molécula está sendo representada pela fórmula de Bastão. Nessa fórmula de Bastão, veja bem, cada pontinha, cada ângulo do meu bastão representa um átomo de carbono. Então aqui a gente tem uma cadeia fechada e cada pontinha, cada ângulo dessa representação
oculta um átomo de carbono. Então a gente tem um átomo de carbono em cada ângulo aqui. Quando a gente classifica esses átomos de carbono, a gente vai perceber que esse carbono está ligado a dois átomos de carbono aqui, ó. Tá vendo que ele tem dois vizinhos? Então ele é classificado como um carbono secundário. Esse carbono também tem dois vizinhos. Olha as ligações que ele está fazendo. Secundário. Esse carbono aqui, veja bem, ele está fazendo uma ligação com esse carbono e duas ligações com esse outro carbono aqui de cima. E uma com cloro. Átomos diferentes do carbono não são considerados. Então aqui, por mais que ele tenha um outro vizinho que não seja o hidrogênio, a gente não vai considerar o cloro. A gente só vai considerar os carbonos vizinhos. Então esse carbono é um carbono secundário, porque ele só tem dois carbonos vizinhos. Assim como esse daqui. Esse carbono aqui também vai ser secundário. Por quê? Porque ele só tem, ó, dois carbonos vizinhos. O outro vizinho não é carbono, é o cloro. Então ele não precisa ser considerado. Esse carbono aqui, mesma coisa, também é secundário. Por quê? Só vai ter dois carbonos vizinhos. O outro vizinho dele é quem? O oxigênio. Então na classificação dos átomos de carbono, não se considera o tipo de ligação, se é simples, se é dupla, se é tripla, e nem os outros átomos que podem estar ligados ali. Somente consideramos os átomos de carbono vizinhos. Esse oxigênio não é classificável, a gente está classificando carbono. Esse carbono aqui, reparem quantos vizinhos ele tem. Só tem o carbono vizinho aqui da direita, então ele vai ser primário. Assim como esse carbono, que só vai ter o CH2 como vizinho. Só um vizinho, ele é primário.